Glória a Deus. Graça e paz, amém? Som. Dá um pouquinho mais de retorno para mim, por favor, aqui. Som. Eu gostaria de falar com vocês esta manhã. Eu vou pegar o gancho da Júlia, tá, gente? Eu gostaria de falar com vocês sobre não se envergonhe de quem você é. Nós acabamos de ouvir aqui um pouco do que nós somos em Cristo. Como a Júlia explicou, lá em Efésios, Jesus nos deu, o apóstolo nos mostra, né, no caso, que Deus nos colocou em lugares celestiais assentados junto com Cristo Jesus. A Bíblia toda nos mostra que nós temos poder, temos autoridade, de que nós somos salvos, de que nós somos libertos, de que somos curados, mas nós ainda muitas vezes nos envergonhamos disso, nos envergonhamos do Evangelho. Então, primeiro eu quero falar de quem você é. Quem você é? O que é identidade? Identidade tem dois conceitos. Identidade é o que você é o seu autoconceito, e também do que os outros interpretam sobre você. Então, você, olhando para você mesmo, você já sabe como você é, seus defeitos, suas qualidades, suas características, sua forma de agir, seus costumes, suas rotinas, seu modo de falar, seu modo de enxergar as coisas. Isso faz parte da sua identidade. E o que os outros veem de você é o que você externa dessa identidade para eles. Então, nem sempre o que os outros têm de visão sobre você é realmente o que você é. Então, você bate o olho em alguém, você já traça o perfil da pessoa. Você já fica, eu acho que essa pessoa é assim. Eu acho que não sei o quê. E você vai descobrindo como realmente ela é quando você vai convivendo com ela. E aí a gente se depara com Cristo, porque todos nós já nascemos com uma identidade, todos nós já nascemos com um perfil, com uma personalidade, mas até o momento em que nós encontramos com Cristo. Toda essa personalidade que nós carregamos até o momento é deixado aos pés de Jesus para que nós comecemos a viver como Jesus nos ensina a viver. Amém? Então, nós temos esse primeiro contato com o Evangelho. O primeiro contato com o Evangelho nos dá uma perspectiva totalmente diferente da vida. Lá no mundo, quando nós não conhecemos a Cristo, nós vivemos conforme o nosso próprio pensamento. A gente vive meio sem direção, para falar a verdade. Porque a gente estuda, a gente trabalha, a gente convive com outras pessoas e a gente vai sobrevivendo, vai vivendo dia após dia, né? Como dizem por aí, vai matando um leão a cada dia, até a gente se encontrar com Cristo, que Ele nos dá um propósito eterno. Quando não conhecemos a Cristo, eu gostaria que isso ficasse bem claro para a gente, quando não conhecemos a Cristo, tudo que vivemos, toda a nossa personalidade, toda a nossa identidade é formada apenas em coisas passageiras. A gente vive com propósitos aqui na terra. Quando encontramos a Cristo, nós conseguimos ter uma perspectiva eterna. Então, quando eu encontrei a Cristo, eu já não me vi assim, um Jefferson formado, que simplesmente quando chegar lá nos 80, 90 anos vai morrer e acabou. Não. Eu sei que quando chegar o final da minha vida, ainda vou ter toda uma eternidade para viver. Eu não vou morrer, eu vou viver com Cristo toda a eternidade. Essa foi a perspectiva que Deus nos deu assim que encontramos a Ele. Amém? Então, mas até que chegue esse momento, nós temos que viver aqui na terra. E algumas coisas que atrapalham a nossa identidade, principalmente, como a Júlia falou, como filhos, principalmente como filhos de Deus, são muitas coisas. Então, aqui na terra nós podemos nos deparar com rejeição e desprezo, que isso atrapalha a nossa identidade. Quando a gente se encontra num momento meio rejeitado, a gente não é aceito em alguns lugares, ou não é aceito até mesmo dentro da nossa casa, a gente se vê, as pessoas nos veem como estranhos, como alguém que não se encaixa, nós nos sentimos rejeitados e desprezados.
E por que que isso atrapalha a nossa identidade? Porque a gente vai moldando para tentar ser aceito. A gente vai se moldando, a gente não vai aceitando o jeito que nós somos, como nós nascemos, como nós aprendemos a ser, e aí a gente vai se moldando para tentar se encaixar em um lugar. Outra coisa que também nos atrapalha a nossa identidade, até mesmo depois de crentes, são abusos de todos os tipos. Um abuso é um trauma que a pessoa carrega e atrapalha na identidade dela. Ela, às vezes, tem problema de se relacionar porque ela não se acha digna. Às vezes, ela tem problema, ou ela tem algum problema de se reconhecer como tal pessoa, e ela fica também tentando moldar a vida dela para ser aceita por outras pessoas, porque também ela se acha muito inferior às outras. Traumas em geral, violência de qualquer tipo e ensinamentos errados. Isso tudo aqui nos atrapalha na nossa identidade. Tanto como pessoas, mas principalmente como filhos de Deus. Tudo que nós fazemos em Deus, nós temos que tomar cuidado para não colocarmos os nossos próprios conceitos, porque a Bíblia já é tudo para nós. Aqui já temos tudo que precisamos. Quando nós vamos colocando os nossos próprios conceitos, nós vamos moldando a nossa vida para tentar se encaixar em alguma coisa. Só que a única coisa que a gente tem que se encaixar é na Bíblia. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Amém. Eu sei que está frio, né? De manhã, a gente vem aqui no culto da manhã, fica meio assim. Eu até converso com o pessoal do ensaio aqui, que a gente vem ensaiar às 8 horas, e eu já chego assim, gente, eu já estou morrendo de sono, minha voz não está boa para cantar. Mas a gente vai acordando aí ao longo do culto. Então, tudo isso que eu falei para vocês atrapalha na nossa identidade. E por que eu disse isso? Porque, assim como a história da humanidade é dividida entre antes e depois de Cristo, a nossa vida também é dividida entre antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, antes de conhecermos Jesus, éramos uma coisa. A gente carregava, tínhamos uma bagagem pesada. Depois que nós conhecemos a Cristo, nós pegamos essa bagagem, né, de viver para nós mesmos, de fazer do nosso jeito, e damos a Ele. Nós falamos assim, Senhor, agora o Senhor vai cuidar da minha vida, eu não vou cuidar da minha própria vida. O Senhor vai cuidar dela, eu não sou mais dono de mim mesmo, você é meu dono. Nós falamos isso para Jesus quando nós entregamos a nossa vida a Ele. E eu mencionei tudo isso daqui, porque quando nós encontramos a Cristo, nós somos salvos, certo? Só que ainda existe um processo para a gente ser curado. Existe um processo em que Deus ele vai desintoxicando aquilo que nós vivemos a nossa vida toda. Imagina você ter 30 anos, com 30 anos você aceitou a Jesus. Gente, foram 30 anos de coisas que vieram na sua mente. Quando o Evangelho é apresentado para você, é uma outra realidade, é uma outra cultura, é uma outra vida. Existe um processo de adaptação, existe um processo de cura, existe um processo de restauração que você precisa viver. E isso não é fácil. Assim como só você pensar, nessa vida toda você viveu de um jeito. Quando a Bíblia é apresentada para você, você tem que viver de outro. Meu Deus, aí você tem que largar costumes, tem que largar pecados, tem que largar coisas que não vão fazer bem para você, porque o Evangelho, ele mostra outras coisas. Então, tudo isso que eu mostrei para vocês pode sim atrapalhar na nossa identidade como filhos de Deus. Mas Deus nos dá o antídoto para cada uma das mentiras que nós carregamos até o momento. Então, o mundo, ele nos apresenta... Ou melhor, enquanto não encontramos a Jesus, quando ainda não temos Jesus em nosso coração, nós vivemos de um jeito. Como, por exemplo, talvez você foi criado sem seus pais, e você talvez tenha se sentido rejeitado, não tem aquele acolhimento. Tem pessoas que quando olha para outra família, sabe, família assim, completa mesmo, ela sente falta daquilo, ela queria aquilo para ela. Ela olha para aquilo e fala, nossa, eu queria ter um pai como aquela pessoa. Eu queria ter uma mãe como aquela pessoa tem. Porque ela nunca teve aquilo. Então, quando ela vê outra família que assim, são acolhedores,
são pessoas amáveis. Ela fala, cara, eu queria tanto isso para mim. Mas quando nós encontramos a Jesus, nós encontramos isso. Nós não somos mais órfãos e abandonados. A Júlia disse aqui que nós somos filhos. Nós encontramos uma grande família. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Dá uma olhada para ela. Pode olhar, gente. Não tem vergonha não. Olha para ela aí. Essa é a sua família. Talvez lá fora você não teve um pai e uma mãe para te acolher. Aqui dentro você tem irmãos, irmãs, 100 vezes mais. E foi o próprio Jesus que prometeu isso. Sabe o que ele disse? Se você largar tudo que você tem, se você deixar tudo que você tem, e aí ele vai listando algumas coisas. Se você deixar pai, mãe, carros, posses, tudo que você tiver, por amor a mim, Jesus falando, você vai encontrar 100 vezes mais. Irmãos, irmãs, bênçãos espirituais e aqui na terra também. E Jesus disse, nesse tempo que ele se referiu aqui na terra, e no porvir, que é na eternidade. Então, quando o evangelho foi apresentado para você, talvez você teve que renunciar muitas coisas. Talvez você teve que renunciar a relacionamentos, talvez você tiver que renunciar até mesmo alguns costumes com sua própria família, mas você encontrou aqui, na casa do Senhor, uma família gigante, que tem pessoas que você nem conhece, porque tem no mundo todo, em todos os lugares que você for, você encontra uma parte dessa família. Amém? 100 vezes mais, Jesus mesmo prometeu. Então, outra coisa que nós carregamos até encontrar Cristo, são os pecados. Nós não temos senso de santidade enquanto não temos um encontro com Cristo. Então, as pessoas lá fora, elas vivem do jeito que elas querem, elas fazem o que elas querem, o importante é ser feliz. Quando nós encontramos a Jesus, meu irmão, Jesus fala, você tem que se arrepender de cada um dos seus pecados, e deixar, porque arrependimento é isso. E aí, lá em Efésios 1 também, como a Júlia leu, está escrito, versículo 4, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, quando o evangelho é mostrado para nós, há uma mudança de comportamento, amém? Se você era uma pessoa egoísta, arrogante antes de conhecer a Cristo, quando o evangelho é mostrado para você, você precisa aprender a ser humilde, a ser servo. Se você era uma pessoa que mentia, enganava as pessoas, quando o evangelho é apresentado para você, você precisa aprender a ser honesto. Amém? Outra coisa que o evangelho nos mostra também, depois de Cristo, é que nós somos perdoados e purificados. Lá em 1 João, versículo 1, está escrito, se porém andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, entendam que muitas vezes a gente se sente indigno porque nós somos indignos, mas Jesus, ele pagou o preço que nós não conseguimos pagar, e ele nos fez digno, amém? Em Jesus nós podemos conquistar o que nós precisamos, o que queremos, e ele mesmo disse, peçam em meu nome que vocês receberão. Então, se você precisa de perdão para ser purificado, seja perdoado em nome de Jesus e receba a posse desse perdão, amém? Glória a Deus. Outra coisa que lá no mundo talvez você venha carregando, que quando você encontra Jesus, você deixa, é esse sentimento de perdedor e de fracassado. Gente, às vezes a gente corre, anda e não chega em lugar nenhum, justamente por não ter direção. Mas aí quando a gente encontra Jesus, a gente tem uma direção, a gente tem um caminho a percorrer até a eternidade, a gente encontra um propósito. E aí Jesus, ele simplesmente arranca de nós esse sentimento de que nós não valemos nada, porque Deus nos dá valor. Eu quero dizer para você nesta manhã que Jesus te dá valor. Se você viveu uma vida toda com pessoas que não te valorizam, saiba que em Jesus, e essa grande família aqui, mundial até, como eu disse,
você encontra valor aqui na presença dele. Você tem valor. Amém? Glória a Deus. E é por isso que eu gostaria que vocês pensassem naquele versículo que diz que tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Você é mais do que vencedor. Creia nisso. Volte para casa depois desse culto, entendendo em como Jesus te fez mais que vencedor. Você não precisa carregar esse sentimento de fracasso na sua vida. Ai, já, mas eu nunca conquistei nada na minha vida. Cara, em Jesus você conseguiu a eternidade. Isso é tudo. Isso é tudo. Mesmo que aqui você não consiga uma bênção, lá na eternidade você vai viver para sempre. Mesmo que aqui você não consiga uma cura, eu estou a vida toda sofrendo com isso. Lá na eternidade você vai viver para sempre. Sem choro, sem depressão, sem medo, sem angústia, você vai viver para sempre. E o propósito do cristão é esse, viver com Cristo para sempre na eternidade. Não importa se ele vai receber bênção, não importa se ele vai ser curado, não importa nada. Entenda que o maior propósito é você ser salvo. Mas Jesus promete que nós podemos sim receber bênçãos aqui na terra, antes desse grande dia chegar. Eu digo isso não desmerecendo, entendam que eu não estou desmerecendo as bênçãos materiais que Deus nos dá. Mas às vezes a gente fica tão focado nisso que a gente esquece de viver para Deus. A gente fica tão desesperado, Senhor, eu preciso de dinheiro, Senhor, eu preciso pagar minhas contas, Senhor, eu preciso disso, daquilo. E a gente esquece que o propósito, gente, é viver a eternidade com Cristo. Não é só isso, é a eternidade. Amém? Glória a Deus. E por que eu comecei falando sobre identidade? Porque você é tudo isso daqui. Em Cristo você se encontrou, em Cristo você tem um propósito agora. Você não está vivendo mais aqui para as coisas naturais, agora você vive para a eternidade. Mas aí vem essas coisas que eu falei que atrapalham você na sua identidade. E vem outra coisa também, que é o tema da mensagem. Não se envergonhe de quem você é. A gente está vivendo uma época que é uma época muito sensível. Tudo é relativizado. Nada é certo e nada é errado. E aí a gente vai para muitos lugares em que o nosso conservadorismo cristão não é aceito. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de uma coisa que eu pesquisei dentro da área do cinema. Eu peguei 4 atores aqui que eles foram boicotados em Hollywood porque eles eram cristãos, pelo fato de serem cristãos. Então, vou falar do primeiro aqui, ó. Kevin Sorbo. Vocês conhecem esse? Pelo nome talvez não, mas é aquele antigo Hércules. É isso. É o antigo Hércules. Vou ler aqui para vocês, ó. O ator teve um aneurisma acima do ombro que o levou a ter 3 derrames, consequentemente uma quase morte. Depois disso, entrou em um período de depressão e depois de um tempo teve um encontro com Deus. Presta atenção. Após expor o seu posicionamento sobre a sua fé publicamente, numa entrevista, 2 agentes de Hollywood ligaram para ele e disseram que não poderiam mais trabalhar com ele, alegando que a posição conservadora dele o levaria a possíveis problemas futuros. Agora vem o segundo exemplo, Chris Pratt. Ele é um dos Vingadores, o que fez o Guardião da Galáxia. O ator Chris Pratt, astro de filmes como Guardiões da Galáxia e Jurassic World, também teve problemas ao falar sobre sua fé. Em 2018, durante uma premiação da MTV Movies e TV, não sei o quê, Chris fez um discurso sobre o amor de Deus. No ano passado, militantes LGBT fizeram um mutirão de cancelamento na internet para forçar a Marvel a demitir ele e tirar o papel dele de Peter Quill, Senhor das Estrelas, na franquia. Terceiro exemplo. Como é o nome dele? Jim Caviezel. Gente, eu treinei a pronúncia, mas eu não estou bom ainda não. É o ator que fez Jesus em A Paixão de Cristo. Olha o que aconteceu com ele. Após episódios traumáticos, o ator se converteu ao cristianismo e mudou de vida. Ele
Ele conta que já sabia que sua carreira seria comprometida para sempre após a estreia do filme. Em entrevista ao The Guardian, em 2011, o ator afirmou que Hollywood simplesmente o rejeitou após o papel dele. Sabe aquele filme, A Paixão de Cristo? Que foi um filme incrível, que mostrou detalhes que em outros filmes não tiveram sobre o sofrimento de Jesus. Depois daquele lançamento daquele filme, ele começou a ser boicotado. Depois de sua conversão, o astro foi acusado de fazer parte de uma extrema-direita raivosa. Isso daqui é um... E suas declarações conservadoras não foram vistas com bons olhos pela indústria cinematográfica. Quando se tornou membro da primeira Igreja Batista de Orlando, Jim disse que aprendeu a aceitar a destruição de sua carreira de ator, que era simplesmente um preço que ele valia a pena pagar. Gente, eu vou ler um negócio aqui que me deixou emocionado quando eu li. Ele falou assim: temos que desistir de nossos nomes, nossas reputações e nossas vidas para viver a verdade de Cristo. Olha, quando ele falou isso, gente, eu não estou falando de mim, que mora aqui no Guacuri, que não tem nada, não tem dinheiro, não tem nada. Eu estou falando de um ator renomadíssimo, que simplesmente disse que por Cristo vale a pena largar a mão da carreira dele, do dinheiro dele e de tudo que ele tem. E o último exemplo aqui... Ixi, esse nome aqui está pior ainda. É Neil Mac alguma coisa, gente. Donald, sei lá. Ele é um católico devoto. O ator contou à entrevista Fox News que enfrentou muitas dificuldades em sua carreira por ser conservador e cristão. Em determinado momento, o ator afirmou que passou a ser visto como um louco religioso por se recusar a fazer cenas de sexo explícito. Houve um tempo em que eu não trabalhava, afirmou ele. Neil explicou que não faria cenas de sexo em respeito à sua esposa e seus 5 filhos. Por que eu citei esses exemplos? Porque se essas pessoas sofreram alguns cortes na vida dela, na carreira delas, e são atores de filmes grandíssimos, quem dirá nós? Jesus disse que nos últimos dias nós seríamos odiados por causa do nome dele. E ele ainda disse: alegrem, porque vocês serão odiados por causa do meu nome. Então, gente, não se envergonhe de quem você é. Vai lá fora e fala mesmo: eu sou crente, eu sou cristão, eu sou servo de Deus, eu congrego naquela igreja ali. Vocês têm que se orgulhar de quem vocês são. Na verdade, a gente não tem nem que se orgulhar, porque quem conquistou tudo isso foi Jesus. Nem de ser crente a gente tem que ser orgulhoso. Mas a gente tem que entender que vale a pena a gente passar vergonha às vezes por amor de Cristo. Vale a pena, às vezes, a gente ser escanteado, ser deixado de lado porque nós seguimos a Cristo. A gente tem que entender que vale a pena a gente ser excluído de rodas, a gente ser excluído de amizades, a gente ser excluído até mesmo dentro da nossa família pode acontecer. Vale a pena porque é por uma causa muito maior do que a gente imagina. Amém? Então, eu quero dizer para vocês que vocês não devem se envergonhar, mas vai chegar uma hora que vocês vão ter que se posicionar. Amém? Talvez até hoje a gente aqui estejamos num período confortável na nossa vida cristã, que a gente não precisa se posicionar em quase nada, assim, não foi uma coisa que nos atingiu, mas vai chegar momentos em que a gente vai precisar se posicionar, que a gente vai precisar bater o pé e falar: não, eu sou filho de Deus, eu não vou fazer isso, eu não vou viver isso que você está dizendo, eu abro mão disso por amor ao meu Deus. Glória a Deus. Outra coisa que eu ouvi, deixa eu tirar esse negócio daqui que está me atrapalhando. Outra coisa que eu ouvi também, e que eu gostaria de trazer para vocês, foi um termo que eu ouvi numa pregação sobre o fim dos tempos, é que quanto mais estivesse perto do dia de Jesus voltar, mais os crentes seriam considerados aquelas pessoas que são fora do contexto. Então, a gente está fora do contexto do mundo. A gente não se encaixa. E aí eu dei o exemplo dos filmes. Traz aí na sua memória
os filmes de maior nome, assim, aqueles filmes, sabe, filmes poderosos mesmos. Tem alguma coisa de cristão naqueles filmes? Até mesmo quando tem atores cristãos, porque esses atores que eu falei para vocês, eles participaram de muitos filmes muito grandes. Mas tem alguma coisa que a mídia abraça no cristianismo? Não tem quase nada. E muitas vezes, teve outro ator aqui que eu vi também, que eu não coloquei aqui no papel, mas teve um outro ator que falou que ele queria começar a fazer filmes cristãos em Hollywood, um ator grandioso. Eles não quiseram, eles falaram, não, isso daí, pelo amor de Deus. Por quê? Porque nós, os crentes, não nos encaixamos nos padrões do mundo. Por quê? Porque nós não aceitamos pecado, nós não aceitamos essa ideia de viva como quer, seja feliz como você quiser. Nós não aceitamos essa coisa de eu tenho que aceitar tudo, porque nós seguimos a Bíblia. E a Bíblia, ela segue um caminho estreito. E nós temos que percorrer esse caminho estreito. Amém? Um outro motivo pelo qual talvez algumas pessoas tenham vergonha de declarar sua fé publicamente, é por não dar importância para as coisas de Deus. Nós estamos vivendo também uma realidade muito triste hoje em dia. Eu nasci em 1996, gente. E muitas coisas na igreja eu percebi que mudou. Quando eu digo igreja, é no geralzão. Eu acompanho muito assim, os ministérios grandes, né? Eu acompanho muitas redes sociais de outras igrejas e eu percebo que muitas coisas mudaram desde quando eu era pequeno até agora. Muitas coisas mudaram. E uma das coisas que eu percebi que mudou é que os crentes antigamente davam muita importância para as coisas espirituais. Eles eram espirituais de verdade. Eu falei até para minha mãe uns dias atrás, mãe, eu queria tanto viver a época dos anos 80, sabe, viver minha juventude nos anos 90, porque parece que o pessoal era mais puro, o pessoal era mais entregue a Deus. Quando eu vejo coisas, arquivos passados, me dá essa impressão de que a gente se abria mais para Deus, as pessoas eram mais abertas para Deus. Hoje em dia, tem uma frieza no coração de muitos, e principalmente no meu, que muitas vezes me atinge também, que me deixa um pouco triste, porque isso mostra que nós não damos importância para as coisas espirituais. Gente, às vezes, Deus está se movendo aqui dentro da igreja, se movendo de uma forma sobrenatural, se movendo assim através do louvor, através da palavra, e às vezes a gente está pensando em outra coisa, a gente está assim, não está conseguindo se concentrar, a gente não está dando importância para as coisas de Deus, a gente não está se entregando como deveria, e isso tem que mudar. Às vezes a gente não dá importância para o que houve na igreja. Dá uma refletida. Vocês que vêm no culto direto, quantas vezes vocês chegam em casa e lembram do que foi pregado? É difícil, né? Eu me peguei numa época assim, e é por isso que toda vez eu sento num cantinho ali e fico anotando o que é pregado, porque eu não quero perder o alimento que Deus está me dando. Eu não quero dar pouca importância para o que é falado aqui em cima. Então eu vou anotando, eu abro meu celular no bloco de notas e vou anotando. Não importa quem está pregando, não importa qual a passagem bíblica que a pessoa está se aprofundando, eu estou anotando, porque aquilo ali é alimento para a minha vida. Aquilo ali vai me sustentar durante a semana toda quando eu sair daqui da igreja. Agora, se eu chegar aqui, a pessoa está pregando aqui, pregando, estou louvando, sair daqui da igreja, não lembro de nada do que foi falado. Qual é o alimento que eu estou carregando para a minha semana? Nada. Gente, é muito importante nós darmos importância para as coisas de Deus. Muitas vezes também não damos importância para as programações da igreja. Aqui nós temos ministérios a rodo aqui. Nós temos ministério de dança, temos ministério de louvor, temos ministério de mulheres. Todo mundo se encaixa em alguma coisa, mas muitas vezes não damos essa importância que nós deveríamos dar. A gente acha que aquilo ali é só uma rotina. Não, é só uma rotina. Eu vou vir aqui tocar todo domingo mesmo, é só uma rotina. Não, gente, dê importância às coisas de Deus. A gente tem que tratar a obra de Deus como uma coisa preciosa, não é de qualquer jeito. Amém? Às vezes a gente não dá importância para a Bíblia. Eu tenho muitas Bíblias em casa, contando com a que minha mãe tem, com a que meu pai tem. Lá em casa nós temos muitas Bíblias. Eu tenho um monte de versões de Bíblia no meu celular.
Se eu não abrir minha Bíblia e não dar importância para a palavra de Deus, não vai significar nada para mim. Aprenda a dar valor às coisas do Senhor. E eu quero dizer para vocês que têm dons espirituais, aprenda a dar valor aos dons que você adquiriu em Deus. Vocês que falam em línguas, que já são batizados, gente, se alegrem, isso deve ser uma coisa preciosa na sua vida. Eu não falo em línguas porque eu tenho vergonha. Gente, não precisa ter vergonha. Aqui na igreja nós temos liberdade, a palavra diz que aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Vocês creem que o Espírito Santo opera aqui nesta igreja? Então nós precisamos agir na liberdade do Espírito. Não tenha medo de falar em línguas, não tenha medo de profetizar. O Espírito Santo me deu uma palavra, mas eu estou com vergonha de falar. Gente, chega para o pastor e fala, pastor, Deus me deu essa palavra, Deus me deu essa visão. Será que eu posso falar para a igreja? Será que eu posso falar para aquele irmão? É assim que nós vamos trabalhando. Nós temos que dar importância para as coisas que Deus nos deu. Então, meu irmão, não seja vergonhoso quanto às coisas de Deus. Não dê pouca importância para as coisas espirituais, dê muita importância, porque é valioso, amém? E é esse o motivo também pelo qual você não deve se envergonhar. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Coríntios 2, versículo 14. Primeira Coríntios 2, 14. Que está escrito assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor não possa... Desculpa, eu li errado. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Quando eu leio esse versículo aqui, eu anotei aqui, porque eu vi 3 tipos de pessoas que frequentam a igreja. A primeira, um crente saudável, aquele que teve um encontro com Cristo e segue para uma maturidade de fé. É aquele crente que não fica se abalando com pouca coisa. Meu Deus do céu, não está do jeito que eu quero, eu já estou meio chateado com a igreja. Não, esse crente é aquele crente que tem convicção de que Deus chamou ele. Ele teve um encontro com Cristo. E aí, ele não fica parado nesse encontro com Cristo. Deus me ama, isso está ótimo, está perfeito para mim, eu vou estacionar aqui. Não, aquele que tem um encontro com Cristo, que é um crente saudável, é aquele que dia a dia ele segue para uma maturidade na fé. Uma fé madura, uma fé sólida. É aquela fé que vem tentação, o crente consegue passar por cima dela. Vem tribulações, o crente consegue passar por cima dela. O diabo se levanta, o crente vai lá e pisa na cabeça da serpente, porque a fé dele é sólida. A fé dele é uma fé que não se abala. O segundo tipo de crente que eu coloquei aqui é um crente que teve um encontro com Cristo, mas não desenvolve e nunca amadurece a sua fé. É aquele crente que há 20 anos atrás aceitou a Jesus e está do mesmo jeito. Nossa, não desenvolve nada. Não busca evangelizar, não busca se envolver com as coisas da igreja, não busca, e quando se envolve não consegue ter uma persistência, sempre tem uma dificuldade, sempre tem alguma coisa, não sei o quê. Esse teve um encontro com Cristo, não quer dizer que ele não é salvo, ele é salvo, só que ele não consegue amadurecer na fé dele. Ele está sempre como uma criança, ele está sempre como um bebê. O pastor tem que pegar na mão dele todo dia, todo culto. Oh, meu Deus, um problema de novo, vamos lá. O que aconteceu? Não sei o que. Pastor, é que eu estou assim, não sei o que, não sei o que lá. É sempre a mesma coisa. Esse é o tipo de crente que ele é salvo, ele está salvo. Só que ele não amadurece a fé dele. Ele está do mesmo jeito que Jesus encontrou ele quando ele aceitou a Jesus. Mesma coisa, não mudou nada. Esse crente precisa se despertar. Esse crente precisa olhar para a Bíblia e falar: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu preciso mudar a minha vida. Ele tem que se desesperar pela mudança de vida, porque não é normal. Normal é eu aceitar Jesus hoje e amanhã eu estar do mesmo jeito. Mas não é normal daqui a 20 anos eu ser o mesmo, eu ser a mesma coisa, não mudei nada, não desenvolvi nada, não gerei fruto nenhum na obra de Deus. Isso não é normal, mostra que essa pessoa tem uma fé fraca,
uma fé que não se desenvolveu. E o terceiro tipo de pessoa que frequenta as igrejas é aquele tipo de pessoa que não teve um encontro com Cristo. E ela vem à igreja por motivos naturais. Então, ele não é convertido. É aquela pessoa que vem porque se sente acolhida, só por causa disso. Ela não vem por causa de Deus, ela não vem por causa da obra de Deus, ela não vem porque dá importância para o que é feito aqui. Não, ela só vem porque ela tem amigos aqui, ela só vem porque ela sei lá, tem uma certa carência, ela não encontra isso na casa dela e ela encontrou isso na igreja. Só que ela ainda não tem um encontro com Cristo. Para esses dois últimos tipos de crente, é difícil essa pessoa ser posicionada na fé. O terceiro não tem como, porque ela não é crente. Ela não encontrou a Cristo. Mas o segundo é muito complicado. Porque essa pessoa, se ela não consegue desenvolver aqui no meio dos irmãos, quando chegar lá fora, a fé dela vai desmoronar. Vai ser pior ainda do que dentro aqui da igreja. Então, que nós possamos nos encontrar nessa primeira característica, desse crente que encontrou a Cristo, que foi salvo por Ele, e que caminha para um desenvolvimento da fé dele, caminha para uma maturidade, caminha para um filho maduro, não para um filho bebê, mas um filho maduro na fé. Glória a Deus. E para finalizar, eu quero responder aqui algumas perguntas. Por que não devemos ter vergonha de ser chamados cristãos? Primeiro, porque temos a verdade. E o mundo tem uma mentira. Lá fora é tudo mentira, gente. Se você entrar na vida das pessoas, rede social, eu já falei aqui uma vez, não lembro quando, mas rede social é uma coisa que mais mente. A gente vê esses famosos aí, tudo cheio de dinheiro, indo para lá e para cá no mundo. Se você for para a vida deles, vocês vão perceber que eles não são tão felizes quanto eles estão falando lá. Porque rede social mostra 2% da vida da pessoa, não mostra tudo. Então, a gente não tem que se iludir. Nós, a igreja de Cristo, tem a verdade, porque tem Jesus, nós temos tudo. Amém? E o mundo tem uma mentira. O segundo motivo pelo qual você não tem que se envergonhar de ser chamado cristão é porque você tem a fonte de tudo. Olha, você tem a fonte de curas e milagres. Aqui, na presença do Senhor, você encontra curas e milagres, coisas que os médicos ficam anos e anos para tentar descobrir uma cura, anos e anos para isso, anos e anos batalhando, estudando, se matando. Aqui, na presença do Senhor, você, com orações, você consegue alcançar tudo que você precisa na sua saúde. Sem procurar médico, olha que maravilhoso, sem ficar dependendo de remédios. Se a sua fé estiver ativa mesmo, irmão, você tem a fonte de tudo. Você tem mudança de vida verdadeira também. Amém? O terceiro motivo pelo qual você não deve se envergonhar é porque o cristão, ele tem a boa notícia. O cristão, ele tem a notícia da salvação. Agora, vou ser bem claro aqui, nenhuma religião tem isso. Vocês, né, eu já ouvi muitos comentários assim, nossa, os cristãos são muito prepotentes porque eles acham que eles são dono da verdade. Não, nós não somos os donos da verdade, nós seguimos a verdade. Nós seguimos a verdade. A gente não precisa ficar procurando verdades por aí, nós temos a verdade no nosso coração, e isso acabou. Jesus é a verdade, a gente não precisa procurar outro Deus, a gente não precisa procurar religião, a gente não precisa ficar consultando mantra, consultando horóscopo, consultando um monte de coisa, nós já temos a verdade, acabou. Isso é suficiente para a gente, glória a Deus. E aí eu gostaria de ler com vocês aqui, Lucas 9:26, você não deve se envergonhar, porque a Bíblia diz: pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Olha, gente, se você tem vergonha de chegar lá fora, você é crente? Não sou crente não. Eu vou na igreja de vez em quando, né? Mas não quer dizer que eu sou crente, né? Que meu pai é crente, minha mãe é crente, aí eu vou junto. Se você tem vergonha de publicar sua fé lá fora,
saiba que quando chegar diante de Deus, diante dos anjos, diante de todos os homens, o próprio Jesus vai negar você. Ele vai olhar para você e vai falar: você teve vergonha de mim a vida toda? Eu também me envergonho de você. Eu tenho vergonha de você. E isso me causa um medo mesmo, um temor no meu coração. Porque eu não quero me encontrar com Jesus, aquele a qual eu renunciei tantas coisas, aquele que eu deixei muitas coisas para trás, chegar diante de Jesus, ele olhar para mim e falar: eu tenho vergonha de você. Eu não te quero aqui, porque você se envergonhou de mim. E isso é muito forte. A gente não pode ter vergonha do evangelho, gente. A gente não pode ter vergonha. Eu tenho vergonha de postar fotos que eu estou na igreja. Que besteira! Besteira isso! Entenda que Jesus, Ele te salvou. Você tem tudo em Jesus. Se o mundo não dá valor, o problema é deles. Eles vão pagar o preço na eternidade. Nós já estamos salvos com Cristo. Nós já temos tudo. Vai ser um pedido de perdão a Deus. Você não precisa falar alto. Você não precisa aqui expor os seus sentimentos aqui, nem para a pessoa que está do seu lado, a não ser que você sinta isso. Mas você vai pedir perdão a Deus por todas as vezes que você sentiu vergonha de falar que você era cristão. De vergonha na sua escola, na sua faculdade, na sua vida pessoal. Olha, quando eu estava fazendo faculdade, gente, eu tive alguns problemas, porque... eu já contei isso também aqui. Eu comecei a fazer algumas amizades lá, e por incrível que pareça, eu tive que renunciar a essas amizades, porque elas começaram era um pessoal que começava a me chamar para umas coisas que não me cabia. E eu tive que começar a arrumar desculpas, a dizer não. Por quê? Porque não me encaixava. Na minha escola, eu também já sofri muito preconceito por ser cristão. Ainda mais quando descobriram que eu era filho de pastor. Meu Deus, foi o ápice da minha vida. Começaram a me chamar de filho de ladrão, falaram que eu roubava junto com meu pai, falaram: você é filho de ladrão. E quando descobriram que eu cantava na igreja? Vixe, nossa. E era na época do chamar ainda que eu dançava. Eu passei tanta vergonha. Mas por Cristo vale a pena passar cada vergonha. Quantas coisas você já teve que renunciar na sua vida? Creia que vale a pena, amém? Porque a nossa maior alegria é servir a Cristo. Então feche os seus olhos nessa hora. Se por acaso vier à sua mente alguma situação em que você viveu, que você sentiu vergonha de publicar sua fé, você foi questionado, você foi confrontado e você se escondeu, fez como Pedro, negou Jesus. Peça perdão ao Senhor nesta noite, nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão, Senhor. Perdão por todas as vezes que nós nos encontramos envergonhados por causa do Evangelho. Nós queríamos nos encaixar em algum lugar e aí ficamos preocupados com o que os outros iam pensar, Senhor. E nós queremos pedir perdão, Senhor. Deus, eu quero dizer para o Senhor que cada renúncia na nossa vida, Senhor, cada ponto em que o Senhor nos transformou, valeu a pena, e valerá muito mais a pena quando nós chegarmos até a Ti na eternidade, Pai. Em nome de Jesus eu oro para que haja, Senhor, coragem nos nossos corações, para que haja ousadia no nosso coração, Senhor, para nunca mais a gente se envergonhar da nossa fé, para nunca mais a gente dar pouca importância para aquilo que é Teu, Senhor. Em nome de Jesus, que nós sejamos crentes maduros, ousados, que nós caminhemos, Senhor, em nome de Jesus, por este caminho, que é dolorido às vezes. A gente tem que deixar algumas coisas, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, mas nós sabemos que é por um propósito eterno, é para nós estarmos contigo para sempre, Senhor. Que a nossa identidade, dia após dia, seja moldada à identidade de Cristo, santo e irrepreensível, em nome de Jesus, meu Deus. Eu oro para que haja ousadia nos nossos corações todos os dias, Pai, para nós confessarmos publicamente, Senhor, seja na internet, seja na escola, seja onde estiver, Senhor, seja no trabalho, que nós não nos envergonhemos de estarmos contigo, Senhor, todos os dias, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela palavra dele, amém? Glória a Deus.